O Manchester United já foi sinônimo de glória. Durante anos, o clube dominou o futebol inglês e se tornou um dos maiores da Europa. Era um time onde grandes jogadores cresciam, evoluíam e viravam lendas. Mas algo mudou. Nos últimos anos, o United se tornou o oposto do que era. Em vez de transformar promessas em lendas, o clube agora destrói carreiras. Craques chegam com status de estrela e saem como decepção. Jogadores que brilharam em outros times simplesmente não conseguem render no Manchester United. O que antes era uma fábrica de talentos virou um verdadeiro cemitério de craques. Sem contar que atualmente o time está na 15ª posição na tabela da Premier League, bem perto da zona do rebaixamento. Mas por que isso está acontecendo? O problema está nos jogadores ou no próprio clube? Nos últimos anos, o Manchester United não enfrentou apenas desafios dentro de campo, mas também críticas contundentes de figuras importantes. Um dos momentos mais marcantes foi quando Cristiano Ronaldo, em entrevista, expressou sua insatisfação com a direção do clube. Ele destacou que, desde a saída de Sir Alex Ferguson, o clube não evoluiu e que a estrutura permaneceu estagnada, sem melhorias significativas. Além disso, Ronaldo mencionou que não respeitava o técnico Erik ten Hag, apontando para uma falta de sintonia entre jogadores e comissão técnica. Paralelamente, o clube tem enfrentado problemas financeiros que resultaram em medidas drásticas. Sob liderança de Sir Jim Ratcliffe, o Manchester United implementou cortes de custos significativos, incluindo o fechamento da cantina de Old Trafford. Funcionários que antes recebiam refeições gratuitas agora têm acesso apenas a sopa, pão e frutas. Além disso, até 200 funcionários foram demitidos como parte desse processo de redução de despesas. Essas ações refletem uma tentativa de estabilizar as finanças do clube após anos consecutivos de perdas. O United virou uma grande várzea. Por mais de 2 décadas, Sir Alex Ferguson foi o coração e a mente do Manchester United. Com uma mentalidade vencedora e um estilo de jogo envolvente, ele transformou o clube em um dos maiores da história do futebol. O United era sinônimo de títulos, disciplina e identidade tática. Mas tudo mudou em 2013, quando Ferguson se aposentou. A saída do treinador deixou um vazio gigantesco, algo que o clube nunca conseguiu preencher. Desde então, o United se tornou um clube sem identidade, passando por múltiplos treinadores com filosofias completamente diferentes. David Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer e Ten Hag. Cada um tentou reconstruir o time à sua maneira, mas o que vimos foram anos de confusão tática, mudanças constantes e falta de resultados expressivos. Sem uma liderança clara e sem uma visão de longo prazo, o Manchester United foi perdendo seu brilho. Mas além da queda dentro de campo, os erros na gestão e no mercado de transferências foram cruciais para transformar o clube no que é hoje. Com a saída de Ferguson, o United passou a tentar compensar sua falta de identidade com contratações milionárias, mas ao invés de montar um time competitivo, o clube desperdiçou centenas de milhões de euros em reforços que simplesmente não funcionaram. Exemplo claro disso foi o Paul Pogba, contratado por 105 milhões de euros, a contratação mais cara do futebol na época, mas que nunca rendeu o que se esperava e rapidamente entrou em conflito com José Mourinho. O técnico chegou a retirar a braçadeira de capitão do francês, e os dois protagonizaram uma das maiores polêmicas do clube nos últimos anos. Outro caso foi o Di Maria, que chegou como estrela, mas deixou o clube após apenas uma temporada, criticando o ambiente do United. Para a torcida, ele virou um verdadeiro vilão. Quando jogava no PSG e foi atuar no Old Trafford, ele recebeu todo o carinho dos Red Devils. And that's Ashley Young's as well by Di Maria. Ashley Young's just given a helpful push. The speed he's going at is no... E a lista só cresce. Jadon Sancho, que foi um dos jovens mais promissores do mundo no Borussia Dortmund, nunca conseguiu se adaptar pelo United. Lukaku, Alexis Sanchez, Memphis Depay, Anthony Martial, todos chegaram como grandes apostas e saíram como decepções. Mas o mais curioso é que, depois que saem do Manchester United, muitos desses jogadores voltam a render em alto nível. Lukaku, por exemplo, renasceu na Inter de Milão e ajudou o time a conquistar a Série A. Memphis Depay foi para o Lyon e brilhou. Di Maria seguiu sendo peça fundamental em times como o PSG e Juventus. Já no caso do Jadon Sancho, contratado como uma das maiores promessas do futebol europeu, ele nunca conseguiu se encaixar no time. A situação explodiu quando Ten Hag afirmou publicamente que ele não estava treinando bem. Sancho rebateu nas redes sociais, afirmando que era tratado como um bode expiatório. Resultado, afastado do elenco e devolvido ao Borussia Dortmund por empréstimo. Por lá, ele mostrou um desempenho muito melhor, conseguindo chegar à final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid na temporada passada. Hoje, ele joga no Chelsea por empréstimo, e inclusive comentou isso na postagem do Rashford, quando ele saiu do United e foi emprestado para o Aston Villa. Liberdade. Outro que se enquadra bem nesse cenário é o brasileiro Antony, que foi muito criticado durante seu período no United.
Virou meme, chacota e piada para muitos devido ao baixo rendimento e os problemas que acumulou quando esteve por lá. Agora, Antony foi emprestado para o Real Betis da Espanha e está vivendo momentos de glória, marcando golaços e conquistando o coração dos torcedores. O brasileiro diz que agora acorda feliz todos os dias, bem diferente do seu tempo no United, e tem a chance de ser contratado pelo Betis ao fim do empréstimo. Isso prova que o problema no Manchester não é apenas a qualidade dos jogadores, é o ambiente do clube, a falta de um sistema tático bem definido, a constante troca de treinadores e a má gestão que não consegue extrair o melhor dos seus reforços. Enquanto essa mentalidade continuar, o United seguirá como um cemitério de craques. Os Red Devils já teve um dos vestiários mais respeitados do futebol, com líderes como Roy Keane, Ryan Giggs e Rio Ferdinand. Mas nos últimos anos, o que se vê é um clube onde jogadores e técnicos vivem em guerra infinita. Cristiano Ronaldo também não ficou calado. O maior jogador da história do clube criticou abertamente a estrutura do Manchester, afirmando que o time não evoluiu desde a saída de Ferguson. A consequência, ele foi afastado do elenco e saiu pela porta dos fundos. O craque português teve diversos atritos com o treinador Erik ten Hag, ao ponto de se recusar a entrar em campo no final de uma partida, o que foi motivo de polêmica e gerou muita repercussão na época. Vestir a camisa desse clube sempre foi um sinônimo de pressão. Ryan Giggs, Paul Scholes, Eric Cantona, Wayne Rooney, o próprio Ronaldo, o clube sempre exigiu jogadores com personalidade forte e mentalidade vencedora. Mas nos últimos anos, parece que essa pressão tem esmagado talentos ao invés de elevá-los. Muitos jogadores chegam com a expectativa de brilhar, mas simplesmente não conseguem lidar com o peso da camisa. Em alguns casos, parece que a camisa do United pesa mais do que deveria para certos jogadores. Mas o que aconteceu no Manchester United? Será que o problema são os jogadores que não suportam a pressão? Ou será que o clube está tão perdido que nem mesmo os melhores jogadores conseguem render? De um jeito ou de outro, o fato mesmo é que algumas coisas precisam mudar. Então, vamos a elas. 1. Gestão profissional e planejamento a longo prazo. O clube precisa de uma diretoria com visão de futebol e não apenas interesses comerciais. A chegada de Sir Jim Ratcliffe pode ser um passo positivo, mas mudanças profundas ainda são necessárias. O cara demitiu funcionários e retirou a alimentação de outros no refeitório. E isso não pegou nada bem, porque corta dos funcionários, mas continua pagando salários astronômicos para jogadores horríveis. Tem que se redimir agora. 2. Um treinador com tempo e autonomia. O Manchester United trocou de técnico tantas vezes que nenhum conseguiu implementar um projeto sólido. Se quiser voltar ao topo, o clube precisa de um treinador com respaldo, tempo e autoridade para comandar o elenco. 3. Reformulação do elenco e contratações inteligentes. Chega de contratações sem planejamento. O United precisa parar de comprar jogadores pelo nome e começar a contratar baseado no que o time realmente precisa. 4. Resgatar a cultura vencedora do clube. Nos tempos de Ferguson, jogar em United significava entregar 100% dentro de campo, respeitar a camisa e lutar até o último minuto. Hoje, o clube parece sem alma, sem líderes e sem identidade. Recuperar essa mentalidade vencedora é essencial. O Manchester United ainda é um gigante. A camisa pesa, a história é rica e a torcida é uma das mais fiéis do mundo. Mas o clube se tornou refém de sua própria grandeza. Enquanto rivais como Manchester City e Liverpool evoluíram bastante nos últimos anos, o United está preso em um ciclo de fracassos, além de contratações sem sentido e treinadores descartáveis. Nenhum clube do mundo desperdiçou tanto talento quanto o United na última década. O clube não perdeu apenas títulos, perdeu também sua identidade, virou um time onde craques vão para afundar e não para brilhar. O fato é que nenhum jogador consegue render quando há caos no clube, e quando os torcedores e a imprensa pressionam, a situação fica ainda pior. Enquanto isso, talentos continuam sendo desperdiçados, e o United segue acumulando fracassos. A pergunta que fica é, o Manchester United ainda tem jeito? Ou esse gigante está fadado a continuar vivendo no passado? Será que um dia voltaremos a ver o United brigando pela Premier League e pela Champions League? Só o tempo dirá se esse time pode ressurgir, ou se continuará sendo apenas um cemitério de craques. Mas na sua opinião, o Manchester United tem jeito de melhorar, ou daqui pra frente é só ladeira abaixo? Comenta a sua opinião aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui.